O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Nailton Santana. Boa noite Conceição do Jacuípe, boa noite Humildes, boa noite Teodoro Sampaio, Terra Nova, Coração de Maria. Enfim, né, a galera do Berça, meu amigo Buga, lá em Amélia Rodrigues, alô, a dona Ninha, mãe de Buga, né, que tá aí ligada, todo mundo sintonizado com a gente aqui agora ao vivo, portal, programa, desculpe, Esporte Entre Amigos, o vício de linguagem é um negócio sério, viu? Programa Esporte Entre Amigos pela Mix Bahia FM, mandar um abraço aqui, nosso amigo Maguila San, da Nave Mãe, e todo mundo ligado com a gente, com as principais informações da Bahia, do Brasil e do mundo aqui com vocês. Zezito Oliveira. Boa noite, galera de Humildes, boa noite, galera lá da nossa querida Conceição do Jacuípe, Birimbau. Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-bola no programa Esporte Entre Amigos, falando de esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Pois é, Zezito, são 18 horas e 6 minutos, né? Essa galera massa que nos dá uma audiência aqui em Conceição do Jacuípe. Eu quero desde já agradecer a todos vocês, né, que está sempre acompanhando aí o programa. Esse programa que é feito com carinho especial para essa galera toda que gosta de esporte, que gosta de informação sobre futebol e esporte em geral. A todos, gente, muito obrigado. E assim, agradecer também o carinho e o respeito que a gente tem recebido aí na cidade de Birimbau, né? Essa cidade que a gente aprendeu a amar e a gostar. E tá sempre aí de vez em quando comendo sempre aqui, dizendo a verdade, né? Comendo aquela carne ali no mercado, aqui em Conceição do Jacuípe. É lá ou aqui? É aqui, meu irmão. O vício de linguagem é assim mesmo, né? A gente faz programa aqui. É aqui, Birimbau. É a rádio, lá é a rua. Olha, gente, são 18 horas e 7 minutos. O Esporte Clube Bahia encerrou o ano com enorme alívio pela permanência na Série A, conquistada na última rodada de forma sofrida, vencendo o Atlético Mineiro na Fonte Nova e precisando contar com o tropeço do Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. O esquadrão começou o ano com o português Renato Paiva, que pediu demissão em setembro. Após forte pressão pelos péssimos resultados, Rogério Ceni foi contratado e não mudou o sofrimento, mas conseguiu evitar a queda. Na Copa do Nordeste, o Bahia deu vexame, sendo eliminado na primeira fase com a rodada de antecedência. No Baiano, conseguiu conquistar o título sobre o Jacuipense. Na Copa do Brasil, o esquadrão chegou nas quartas de final, mas acabou eliminado pelo Grêmio, deixando escapar uma classificação inédita para a semifinal. Cauli foi o principal jogador do Bahia na temporada e o líder de assistências, 9 passes para gol em 47 partidas. Em seguida aparece Biel com 7 jogos, 7 passes, né? Em 48 jogos, ou 7 gols, aqui não está falando, está sendo com 7 gols. E está sendo com 6 gols em 35 jogos. Everaldo com 6 em 60 jogos. Já o artilheiro da equipe foi o atacante Everaldo, que marcou 20 gols. Entendi, então foram 6 assistências no caso aqui de cada jogador. Já o artilheiro da equipe foi Everaldo, o atacante, com 20 gols em 60 jogos no ano. Na Série A, balançou as redes 9 vezes em 33 partidas. Biel foi o vice-artilheiro com 11 gols em 48 jogos. Em terceiro, Cauli com 10 gols em 47 partidas. Apesar de ter fechado o ano com o maior goleador do Bahia, Everaldo esteve longe de agradar a torcida. O camisa 9 viveu altos e baixos, passou por algumas secas de gols, foi bastante criticado pelo torcedor, mas foi bancado pelos treinadores, mesmo com péssimo aproveitamento do centroavante. O diretor de futebol, Cadu Santoro, não viu necessidade de buscar um camisa 9 no mercado na janela de transferências em julho, algo que foi bastante contestado pela torcida. Olha, Everaldo, Zezito e ouvintes, quem é Bahia, como eu sou, e a gente vem acompanhando, apesar que a gente também tem a nossa função aqui de comunicação e tem que estar antenado sobre tudo e sobre todos, mas falar especificamente de Everaldo, ele deu alguns lampejos no Brasileirão, né? Conseguiu agradar, inclusive fez 3 gols lá contra o Goiás, se eu não me engano. Mas no geral, foi um cara assim que não chegou
sei lá, agradar 100% a torcida. Ele não é aquele 9 de explosão, aquele cara que tem uma constância de boas partidas, de marcar gol. E aí, de vez em quando, fez 20 gols, sabe-se lá como. Desses 20 aí, me parece que foram 10 de pênalti, pelo menos. Eu não sei dizer quantos pênaltis foram. Mas, sinceramente, para o projeto Bahia, que o Bahia tem hoje, o projeto City aí, eu acho que Everaldo deixa muito a desejar, Zé. Rapaz, apesar de alguns lampejos, Everaldo teve alguns lampejos, porque foi algumas partidas que ele se destacou, principalmente cobrando pênalti. Ele é um excelente cobrador de pênalti, foi um grande, na verdade, ele foi ajudou o Bahia muito em algumas partidas, mas não é, como você acabou de falar, aquele centroavante que enche os olhos. Não é, ele não chega, me perdoe, nem aos pés de Gilberto. Nada, não tem nada a ver. Né? Não sei se Gilberto voltasse hoje pro Bahia, teria a mesma eficácia que teve no passado, mas nem de longe Everaldo chega aos pés de Gilberto. E outros tantos, eu não vou nem falar em Nonato, não vou falar em Marcelo, nem em Magite Charles, pelo amor de Deus. Não tem nem como comparar. Então Everaldo deixou muito a desejar. Ainda trouxe um reserva, o tal do Mingote, que ou é igual ou é pior. Eu não sei dos dois quem é pior. Mingote já viajou. Mingote já pegou a mala dele e já foi, né? Tá certo. O Nailton, torcedor, o Botafogo segue no processo, o cavalo paraguaio, o Botafogo, segue no processo de reformulação virando a temporada de 2024. E o próximo a zarpar no bonde para ir embora é Lucas Fernandes, que não segue no clube para o ano que vem, e a informação é do site GE. O camisa 18 estava no alvinegro por empréstimo junto ao Portimonense de Portugal desde 2022 e havia até uma opção de compra fixada em 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, na correção atual. E a diretoria, que é a SAF, não vai exercer e não há sequer interesse em sentar com o time português para tentar negociar um possível valor menor pelo meio-campista que retornará para onde ele estava, que é a sua terrinha, entendeu? Então foi um cara que chegou no Botafogo, não mostrou para que veio. Não disse para que veio, né? Com certeza. Ele veio, mas não veio. Veio, mas não veio. Ele veio, mas ninguém viu. É aquele cara que veio, mas ninguém viu. Mas ninguém viu. Olha, falando sobre Vitória, Fábio Mota fala sobre venda do Nemig Rich, o nome em inglês, né, do Barradão. Naming Rights, né? Em entrevista ao ESPN nessa semana, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comentou sobre a proposta da Fatal Model para a venda do Naming Rights do estádio Barradão, Manuel Barradas, por 100 milhões, que foi aprovado pelo sócio torcedor. E a proposta para a venda do Naming Rights do clube por 200 milhões foi recusada. O gestor destacou que a ideia é iniciar as negociações no dia 5 de janeiro. Abre aspas, disse o presidente: nós recebemos a proposta oficial, a Fatal Model chegou para nós aqui quando nós estávamos na Série C. Como um parceiro muito importante do Vitória, nos ajudou muito desde a Série C, que está com a gente. E desde lá que a gente vem conversando, estipulamos um preço e recebemos a proposta oficial de 100 milhões de reais pelo name rights do estádio. E 200 milhões pelo name rights do clube. Nós temos aqui 33 mil sócios, 4 milhões de torcedores e assim, como fizemos com a escolha da Estrela, nós fomos campeões da Série B, deixamos para o sócio decidir sobre a colocação da Estrela, disse o presidente. Ainda continuou, nós abrimos a consulta popular para sócios, 16 mil sócios opinaram, 73% opinou, 7,3%, né? 7,3% opinou favorável à compra do name rights do estádio Fatal Model. E 83% contra o name rights do clube pela Fatal Model. Em resumo, isso aconteceu. Nós estamos em reunião dia 5, nós temos uma reunião dia 5, e a ideia é vender o name rights do estádio. Esse recurso vai se juntar a outros que nós estamos negociando com o fundo para transformar o Barradão numa arena. Nós temos um projeto de 350 milhões, onde a gente qualifica, cobre e melhora o Barradão. E esses milhões é imprescindível para a gente começar as obras, né? Fábio Mota também falou sobre a proposta para mudar o nome do Vitória para Fatal Model Vitória. E lembrou de 97, quando o Vitória fechou a parceria com o Banco Excel e na oportunidade estava investindo no futebol, patrocinando vários clubes. Nós tivemos por 10 anos o Vitória Excel. Nós mudamos nosso nome aqui, Vitória Excel, e recursos foi um recurso importante naquela época. No fim, ninguém chamava de Vitória Excel, chamava de Vitória. Então não é novidade aqui para nós esse processo. Nós temos outros clubes, como por exemplo o Bragantino, que é Red Bull Bragantino, e por aí.
Eu não sou dono do clube, eu sou presidente, fui eleito democraticamente e coloquei a consulta pública. Eu tenho obrigação, como presidente do clube, de receber uma proposta de 200 milhões, já que a dívida do Vitória é de 200 milhões, e consultar nossos torcedores, foi o que nós fizemos. Então tá aí, né? Eu acho que o que pesou, né, em relação ao Vitória, ao torcedor não aceitar a mudança do nome do Vitória, que é 100 milhões de reais, é uma boa grana. Eu acho que foi aquele lance de ser um site de acompanhantes, né? Isso pesou. O pessoal até aceitou que o Vitória mudasse o nome do Barradão, né? Para Fatal Model Barradão, uma coisa assim me parece. Mas Fatal Model Vitória, o torcedor não se agradou com essa proposta e preferiu perder. Porque, por exemplo, o Vitória, quando teve o Excel, né, que era um banco particular, ficou Vitória Excel e ninguém disse nada. Mas hoje a gente sabe que no meio futebolístico, que ainda é um meio assim bastante machista, né? Tem esse lance aí. Existia essa dificuldade do torcedor aceitar, até pela questão da rivalidade, das gozações, dessas coisas todas que a gente sabe que acontece no futebol, e o torcedor preferiu deixar de lado, continuar a Vitória mesmo, a buscar um outro apoio, né, um outro patrocinador que possa agregar financeiramente, mas não tirar a origem, né, do nome Vitória, sei lá. Então o torcedor não se agradou desse nome não, Zezito. Eu acho que o problema mais, a questão mais foi porque se fosse tratar de um site de relacionamento. Justamente. Porque se fosse assim, por exemplo, Vitória Excel, todo mundo adotou, toda a maioria dos torcedores, imprensa, todo mundo falava Excel, Vitória, pá, aquele negócio, tá, teve há um tempo que Vitória era financiado pelo Banco Econômico e o pessoal aceitou, mas esse negócio, pelo fato de se tratar de um site de relacionamento, a maioria dos torcedores não gostou. Então, eu também concordo. Aí, infelizmente, Fatal Model, Vitória Fatal Model, tá, isso aí são coisas que não existem. Pode continuar. Esporte Clube Vitória, que está muito bom. E o árbitro goiano, o Wilton Pereira Sampaio, dos quadros da arbitragem da Federação Goiana de Futebol, CBF FIFA, é o finalista do prêmio para o melhor árbitro do mundo. Ele é um dos finalistas. A lista dos finalistas e a premiação são organizadas pela International Federation of Ball Story and State, e FFFHS, em português, Federação Internacional da História e Estatística do Futebol. E o vencedor será anunciado no dia 1º de janeiro de 2024. Além de o nosso árbitro brasileiro, os 24 árbitros correm a premiação. E a nomeação de Wilton na final do prêmio reforça ainda mais o prestígio e o nome do goiano em cenário internacional, após ser selecionado para a última Copa do Mundo, onde chegou a apitar a semifinal entre França e Inglaterra. Recentemente, o Wilton Pereira Sampaio foi convidado a participar de um curso lá na UEFA, se postulando também como nome forte para atuar lá, também, além do futebol brasileiro, também atuar no futebol da Europa. Então é um dos árbitros do futebol brasileiro que está se destacando e foi agraciado destacado no futebol mundial. O Wilton Pereira Sampaio, né? O Wilton Pereira Sampaio, 18-18. Olha, Ronaldo, aquele milhar, 18-18. Olha, o Al-Ahly vence o Al-Ittihad com facilidade e vai enfrentar o Fluminense na semifinal. O time egípcio domina os donos da casa em Jeddah e passa pela 6ª vez das quartas do Mundial. Benzema joga mal e perde pênalti. Olha, a experiência internacional superou com sobras do time dos investimentos milionários. Com atuação superior, individual e coletivo, o egípcio Al-Ahly venceu o Al-Ittihad da Arábia Saudita por 3-1 nesta sexta-feira e será o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, segunda-feira às 15 horas, horário de Brasília. Também em Jeddah, o Malou de pênalti e El Sahar e Al Soul marcam os gols da vitória. E Benzema descontou nos acréscimos, né? Na outra semifinal, a terça, Manchester City vai enfrentar o Al Red Diamonds, que superou o León nas quartas. Então tá aí o Fluminense. Olha, Benzema perde pênalti. O principal astro do Al-Ittihad, o francês Karim Benzema, não teve boa atuação na partida e ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando os egípcios venciam por apenas 1-0. Mesmo sem jogar bem, o experiente francês deixou sua marca no fim e chegou a 6 gols em mundiais, apenas um atrás de Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro do torneio e também goleador isolado desta edição.
com 2 gols. Já o Al-Hilal, o Al-Ahly, atual campeão africano, chegou à semifinal pela 6ª vez em 9 participações no torneio da FIFA e a 3ª seguida. Olha, o time egípcio desbancou lá o time da Arábia, né? Da onde tem a buchuncha, o capim. O real. O real não, é dólar, não sei o que é aquilo lá. O capim, o real. É o capim. Olha, com o apoio da torcida que quase dividiu a arquibancada com os sauditas, o Al-Ahly foi melhor que o Al-Hilal no primeiro tempo. Teve mais chances claras de gol, mas só conseguiu abrir o placar graças a um erro do zagueiro Candes, que tocou com o braço na bola. Pênalti marcado com a ajuda do VAR, convertido por Malou aos 20. Mesmo sem jogar bem, o time da casa também ganhou um pênalti de graça em toque de Abdemonem. Outro lance apontado pelo VAR, só que o astro Benzema bateu mal e o goleiro El Shenawy, rapaz, é um nome complicado, e o goleiro El Shenawy defendeu. O Al-Ahly aproveita o apagão. Quando começava a ensaiar uma reação, sofreu 2 gols de contra-ataque em um intervalo de 3 minutos. Aos 13, El Sarrat recebeu na área e acertou bonito, chute cruzado no canto de Al-Malouf. Logo depois, Karaba deu uma assistência, dessa vez para Azul fazer o terceiro e praticamente selar a vitória. O gol de honra do Al-Hilal saiu apenas aos 46, com Benzema pegando um rebote após cabeceio de Regazi na trave. Então tá aí o Fluminense, segunda-feira. Eu vou torcer pro Fluminense, viu? Não é torcer pra me acabar, não. Vou torcer que é o time brasileiro que tá representando a gente, etc e tal. Mas não vou tocar foguete, não vou ficar pulando. Eu vou torcer que ganhe como brasileiro, que aí que tá nos representando no Mundial. E falando em relação ao Fluminense, o Fluminense tem conversa em andamento para contratar Ángel Di Maria. A pessoa, jogador, não vai ter seu contrato renovado com o Benfica, mas as conversas ainda estão em fase inicial, mas pode ser concretizado ao longo dos próximos dias. Então o Fluminense está entrou na briga para contratar o meio-campo argentino Di Maria, grande jogador. Grande jogador, e inclusive teve um comentário também que o Bahia, que o Grupo City estava de olho em Di Maria aí para poder trazer para... É fake? A Gabriel já disse aqui que foi fake. Ora, são 18 horas e 22 minutos, vamos aos comerciais, ao nosso apoio cultural. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes,
O Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele WhatsApp 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75 99230 7706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. O Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Roque Salles. Que parece verdade. E Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Geo Alimentos, Farmácia Santa Helena, em Coração de Maria, ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. 89.9. Com você e por você em 2024. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Zezito Oliveira. São 18 horas e 27 minutos, você está ouvindo o programa Esporte Entre Amigos. Nailton Santana, estou ouvinte do programa Esporte Entre Amigos. Eu vou lançar aqui uma polêmica no ar. Se trata de uma lista de dispensa do Internacional para a temporada de 2024. Aí eu vou perguntar ao nosso amigo aqui, Nailton, qual desses jogadores ele ficaria e qual ele dispensaria. Então, Nailton, tem aqui na lista um tal do Jean Dias. Você ficaria ou mandava embora? Rapaz, eu na verdade, eu não. Vai dizendo aí os nomes desse. Não, manda embora. Rodrigo Moledo. Vai embora. Dalbert. Manda embora. Eu não aproveito nada no Bahia aí. Eu quero o nome. Lucas Ramos. Não. Estevão. Também não. Luiz Adriano. Também não. Você travou? Também um cara não. boa? Não, nada. Olha, Nico Hernandes. Eu imagino aí que se o Bahia e Vitória tá fazendo um planejamento aí, esses times que tá dispensando esses caras, eu quero servir, velho. Nico Hernandes. É um nome Conhece até. esse jogador, Gabriel? Keiler. Gustavo Campanaro. Não, aí pode botar todo mundo no ônibus aí e dar uma passagem então, de internacional, a diretoria internacional tá de parabéns, que dispensou um bocado de bonde que ninguém quer nem de graça. É, rapaz. Aí são jogadores que podem ser aproveitados numa Série B da vida aí, porque hoje, Série A hoje, Zezito e ouvintes, o clube tem que estar com jogadores, né, de naipe. Jogador cascudo, meu irmão. Não venha com brincadeira, não, porque Série A é difícil. Você vê aí o Bahia, por exemplo, montou um elenco aí até razoável,
ficou aí na rabeira aí, quase que cai. Já o Cuiabá não teve dinheiro, mas contratou umas peças ali interessantes, né, que manteve o clube aí na primeira divisão e até bem, acho que ficou em 10º, não foi? Ainda foi para a Sul-Americana, então o Bahia com um time teoricamente muito melhor e não ficou. Então assim, Bahia e Vitória tem que ficar bem ligado em relação a contratações, para não pegar esses caras, essas bombas que vem de lá para cá, meu irmão, que não vai resolver nada. Gabriel, bota o Ronaldo Alves no ar aí, vai. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, amigo Nailton Santana. Tô ouvindo a resenha aí, viu? A resenha da Mix Bahia estourada, programa Esporte Entre Amigos. Pois é, Nailton, essa história de Cauli, acho que já acabou, viu? Encerrou, passou como diz o final do Jotinha, né? Passou rodo, acabou a história. O Bahia botou logo o valor, tome, quer pagar, pague. 169 milhões. E é isso aí, e não tem conversa. Aí eu tava ouvindo hoje, Nailton, assistindo alguns vídeos, torcedores do Palmeiras, tirou na maior onda com o Bahia. Quem é o Bahia, quem é um dinheiro desse? Esse dinheiro aí é pra comprar o time dele todo. Um jogadorzinho que não joga nada, e o time dele ficou aí babando pra pegar. O técnico dele, que já ganhou 8 ou 9 campeonatos aí, ficou babando pra pegar. Pra trazer, pra levar Cauli pra lá. Só que a história mudou, né, Nailton? A história mudou e todos têm conhecimento, né? E o Vitória tá correndo aí, né, atrás de jogadores. Se cogita aí a vinda de Mendonça, não sei se é verdade. Inclusive o presidente já falou que tem 6 jogadores apalavreados já para vir pro Vitória. Não se sabe bem quem são esses 6. Mas eu acho que ele tá certo, não se deve divulgar, né? Você tem que ficar na sua, calado, na hora certa você vai dar atacada. É esse aqui, né? Eu acredito que o Bahia também deve estar fazendo isso. Já deve estar com os jogadores já esquematizados, tudo prontinho para na hora H divulgar, né? O Rogério Ceni conhece muitos jogadores e ele com certeza deve ter entrado em contrato aí com eles e, né, deixou já reservado alguns jogadores. Se cogita solteiro, mas não se sabe se é verdade. E a questão da Fatal Model, eu achei muita besteira esse negócio esse preconceito de não poder mudar o nome. Tudo bem, é esquisito, né? Você mudar o nome do... Na verdade não é mudar, só é acrescentar um pouco à frente, né? Fatal Model, Vitória. Mesmo assim ficaria chato. Mas em relação ao estádio, o nome do estádio, beleza. Vamos lembrar que esse valor de 100 milhões é para 10 anos, né? Dividido em 10 anos. Mesmo assim, é um dinheiro que tem certo para entrar, para pagar as contas, né? E o Vitória também está segurando alguns jogadores que estiveram bem no ano passado. Não se pode se livrar de todo mundo. Tem muitos jogadores no Vitória aí que dá para poder disputar a Série A, né? Obviamente que tem que mudar alguma coisa, tem que melhorar, fortalecer algumas posições, porque a Série A é outro nível, né? Mas tem jogadores aí que foi campeão na Série B que tem condições de ficar no Vitória. Meu amigo Nailton Santana, um abraço a todos com Deus aí. Valeu, Ronaldo Alves, são 18h33. Vamos ouvir os comentários dele, o Wildes Oliveira, comentário inteligente aí pra caramba, meu amigo Wildes. E agora, diretamente de Goiânia, o comentário de Wildes Oliveira. Boa noite, Brasil. Boa noite, Esporte Entre Amigos. O mercado da bola ainda continua em dar o que falar. Veja bem, o Palmeiras primeiro vem com a proposta indecente. Querem comprar o Cauli pela bagatela de 27 milhões. Depois oferecem 35. E agora, o absurdo, querem vender o Arthur. Isso mesmo, o Arthur. Estão dizendo que o Arthur vale 80 milhões e querem empurrar o Arthur por 80 milhões ao Zenit e comprar o Cauli por 35. Isso é um absurdo. O Vasco, time de segunda divisão, agora fala que o Gabriel Peck vale 35 milhões. E Palmeiras e Atlético Mineiro entram na briga. Vejam bem, onde é que vai parar? Esse pessoal do Rio Eixo de São Paulo perdeu o juízo. Eles acham que os demais clubes estão com o Pires na mão. Por falar em Pires na mão,
O Grêmio, que chegou em segundo lugar, por acaso, no Campeonato Brasileiro, e nem o seu mais doente torcedor acreditava, o Renato Gaúcho quer a bagatelazinha de R$1.800.000 de salário por mês. Isso mesmo, só um aumento, simples aumento de 50%. O Renato Gaúcho, acorda, R$1.800.000 de salário? Isso é um absurdo, não dá. Olha, você ficou em segundo lugar, mas teve a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Você só ficou na frente do América, do Coritiba e do Santos. Até a tristeza do Goiás teve uma zaga menos vazada que a sua. Acorda, Brasil. Acorda, futebol brasileiro. Fique com Deus e um abraço a todos. Eu gosto dos comentários de Wildes Oliveira, né, rapaz? É interessante como muito, esses... E muito inteligente. Rapaz, como esses clubes, rapaz, eles fazem de tudo, né, no Rio. É por isso que, olha, me perdoe quem torce pra Flamengo, quem torce pra Fluminense, quem torce pra Palmeiras. Eu só sou torcedor do Bahia. Porque esses caras, velho, eles gostam de diminuir, de sacanear mesmo. Entendeu? De sacanear mesmo o futebol, o torcedor baiano, desvalorizar, desmerecer. O deles tem valor. E o nosso não tem, não. É uma coisa interessante, rapaz, como é. Olha, isso não é de hoje, não, viu? Aí vocês perguntam, Nailton, você é revoltado? Eu sou revoltado com esse negócio desde o tempo que o Bahia foi campeão brasileiro, né? Fizeram a sacanagem, não convocaram o Bobô, nós tínhamos Zé Carlos. Depois o Bahia fez um time da Zorra lá com Charles e Luiz Henrique. Charles foi cortado da seleção de sacanagem na época. E ali naquela época eu tinha uma admiração pelo Fluminense do Rio e pelo Corinthians. Depois de lá, meu irmão, eu cortei esse negócio. Olha, 90. Né? Eu não sou idoso, não. Eu tô com uma boa idade já, com 4.9. Mas, meu amigo, de lá pra cá eu cortei esse negócio de torcer pra Flamengo, torcer pra Corinthians, torcer pra São Paulo, porque lá eles desprezam o nordestino, desprezam o futebol nordestino. Quer dizer, Cauli não vale 50 milhões de euros, não, mas quer vender qualquer pereba lá por 30 milhões, por 20 milhões de euros. Quer dizer, a gente tem o melhor meia do Brasil hoje, que Cauli é disputado por Corinthians, Palmeiras, Flamengo, até Botafogo. Ah, não vale não. Mas as pereba dele vale 25, 30 milhões de reais, que eles querem se livrar dos caras. E já o Bahia quer ficar de euros. E o Bahia vai ficar com o Cauli. O Bahia hoje, o City hoje, tem um grupo, né, que administra o Bahia. Dinheiro não é problema. E eles triplicaram o salário de Cauli, que era 250 mil, hoje está de 700 mil, né? Aceita que dói menos, chupa que a cana é doce, painho. Rapaz, na verdade, eu que já tive a oportunidade de morar em São Paulo e ver lá a discriminação que é pelo futebol nordestino. Eles falam o futebol dos cabeça chata, mas isso não existe, rapaz, não existe. Aí quando aparece um jogador, eles querem dar bagatela. Aí se for comprar um jogador de lá, eles querem milhões de dólares. Aí tem as perebas deles lá, quer mandar por milhões. A gente tem o melhor meia do Campeonato Brasileiro, que eles não querem engolir. Infelizmente o Bahia não fez uma grande campanha. E aí não tem mais. Mas se Cauli tivesse no Palmeiras, se Cauli tivesse no Corinthians, tivesse qualquer pereba dele, até no Santos, que foi rebaixado, ele ia pra seleção. Mas infelizmente... Aí, exemplo, o Bahia está fazendo as últimas sondagens para avaliar a possibilidade de avançar com a contratação de Jean Lucas. O próximo passo do Tricolor é oficializar uma proposta para o Santos. E a pedido de Rogério Ceni, o clube baiano quer reforçar o quanto antes o meio-campo e acredita que o rebaixamento do Peixe para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pode até facilitar uma eventual negociação em relação à contratação do jogador. E em 2023, pela equipe lá da Vila Belmiro, o volante participou de 22 jogos oficiais e anotou 3 assistências. Ele foi contratado do Mônaco e o troco de aproximadamente com dinheiro de 6 milhões de euros. Então o Bahia está na caça para ver se tenta contratar o jogador meio campo, Lucas, deixa eu ver aqui, meu Deus, Jean Lucas, da equipe que pertence à equipe do Santos. 18h39, o clube da Série A demonstra interesse pelo atacante do Bahia. Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Vasco da Gama está interessado na contratação do atacante Ademir, de 28 anos, que foi contratado no início do ano junto ao Atlético Mineiro e tem contrato até o final de 2025.
A informação foi divulgada por Yuri Santana e Marinho Júnior, do canal do Pulco. Em 2023, pelo Tricolor, o jogador disputou 39 partidas, com 6 gols marcados e 3 assistências. Natural de São Paulo, Ademir Silva Santos Júnior passou pelas divisões de base do Benfica de Portugal e Uberlândia, mas se profissionalizou no Patrocinense em 2015. Passou também por Andraus Jaraguá, Nacional de São Paulo, antes de chegar ao América Mineiro, onde se destacou atuando em 2018 até 2021. Ao todo foram 121 jogos pelo América, com 32 gols marcados, 10 assistências. Em janeiro de 2022 foi contratado pelo Atlético Mineiro, disputando 67 partidas com 8 gols e 1 assistência. Em 2023 no Galo, entrou em campo apenas 6 vezes, 2 como titular, não marcou, antes de ser contratado pelo Bahia em abril por 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais. É um jogador qualificado. Agora o problema dele é na hora de finalizar, né, Zezito? Com certeza. O Ademir. O Ademir, ele que na verdade eu admirava muito ele no tempo do Atlético. Ou do América. Do América, desculpa. Então eu acho que ele pode, ele tem um grande potencial. Eu não sei se é o esquema do treinador que dificulta a sua atuação, mas eu acredito que esse ano, se Deus quiser, ele vai deslanchar e vai... Rapaz, o problema é que até lá no Atlético Mineiro, né, colocaram o apelido dele de Ademir quase gol. Porque você vê que ele perde cada gol escandaloso, perde cada gol, né? Incrível, Aquele jogo Bahia e América mesmo, que ele perdeu por pouco, muito pouco, ele não estava hoje sendo crucificado no Bahia como um dos responsáveis pelo rebaixamento. Aquele jogo do América, Ademir deu raiva no Bahia. Então, eu fico olhando que os grandes craques do Brasil, e aí a gente fala aqui, Marcelinho Carioca, Zico, eu não sei por que esses jogadores treinam tão pouco hoje e não treinam finalização individual, como o Zico fazia. Terminava o jogo, pegava a bola, pegava um gandula ali, chamava o cara, botava uma trave ali de madeira e botava a camisa no canto, na trave lá, na forquilha. Só valia se batesse ali. Então é assim que o cara aprende. Tem cara desses aí, velho, como por exemplo, o Ademir ganha 500 mil no Bahia. 500 mil. Olha, meu amigo Maguila San, você já pensou, meu amigo? O cara chova que faça sol. Alô, Carlos Rosa? Ei, Carlos Rosa, tem áudio dele aí? Daqui a pouco, Carlos Rosa, imagine aí, Carlos Rosa, você chova que faça sol, você ganhar 500 mango, pai. 500 pau, você deita na rede assim sonhando. Ai, meu Deus, amanhã tem 500 mil pra cair na minha conta. Pegar meus 500. Então, velho, um cara desse, ele tem que treinar, terminou o treino, ele tem que ficar ali 2 horas batendo falta, chutando em gol, treinando, batendo, até acertar, meu irmão. É inadmissível um cara qualificado como o Ademir, que perde gol escancarado. E aí, quer que o torcedor aceite? Não, tem que ter tranquilidade, como o tal do Renato Paiva, não valem meus jogadores, né? E quer que o torcedor aceite passivamente um cara que ganha 500 mil reais, perder um gol na cara do gol. Perder gol faz parte do futebol, agora perder demais como ele perde, meu irmão, me faça uma garapa. E o Corinthians está correndo atrás na caça aí pro reforço. E na verdade são jogadores, imagine você, o Corinthians está correndo atrás para contratar como reforço do seu time. Aí tem uma lista de nomes aqui que eu acho que se o Corinthians conseguir 2 reforços desses, vai melhorar muito o seu desempenho no futebol brasileiro. Então temos aqui Mikael, do Railau, que Soteldo do Santos, Gabigol do Flamengo, Matias Vina do Suassolo, Bruno Rodrigues do Cruzeiro, Júnior Santos do Botafogo, Ferreirinha do Grêmio, Montiel do Nottingham Forest, lá do, não sei de onde é isso aí, e Alan Patrick do Internacional. Então, são os possíveis reforços para a equipe do Corinthians para as próximas competições que vier. Então, se ele conseguir aqui 2 jogadores desse aqui, meu amigo, ninguém vai segurar a vai dar do Corinthians. Uma qualificada no Corinthians, né? Olha, gente, se você quiser ver a gente aí, essas caras deslavadas aqui, olha, vocês vão ver como eu sou bonito, viu? Vai no Instagram aqui do Portal Mildes, @Portal Mildes Online, você vai ver que beleza sou eu. É quase um ator de novela. Quem é a Globo pra ter um cara igual a mim, pelo amor de Deus. Olha, são 18h43, destaque do Vitória, Lucas Arcanjo desperta interesse do Botafogo. Com a saída de Lucas Perry, que foi negociado com o Lyon na França, o Botafogo está no mercado em busca de um goleiro para assumir o posto de titular da meta alvinegra em 2024. Segundo informação divulgada pelo repórter Anderson Matos, do canal Dinâmico, o clube tem interesse na contratação do goleiro Lucas Arcanjo, 25 anos,
que foi um dos destaques do Leão no título da Série B. Natural de Miguel Calmon, Bahia, Lucas Williams Assis Arcanjo é cria das divisões de base do Esporte Clube Vitória. Ele estreou pelo profissional em 2019 em um jogo contra o São Bento, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas só começou a ter mais oportunidades a partir de 2021, quando assumiu a titularidade e despontou 47 jogos no ano. Desculpem. Em 2022 perdeu espaço, mas voltou a ser titular. Em 2023 se tornando um dos destaques da equipe na conquista do acesso e título da Série B. Em 2023 disputou 47 jogos, além das defesas importantes, deu 2 assistências ao todo. O arqueiro soma 126 jogos pelo rubro-negro baiano. O vínculo vai até 2026. Eu não acho que o Vitória vai negociar não, viu? A não ser que seja aí uma bela proposta para tirar, Zezito, o Lucas Arcanjos da meta do gol rubro-negro. Não acredito, né? Porque agora é aquela coisa, né? De repente vem de lá uma proposta daquelas mesmo, né, sedutoras, e aí o Vitória pode não resistir e vender o Lucas Arcanjo ao Botafogo. Eu também não acredito, porque nessa campanha do acesso do Vitória, ele foi um dos caras que se destacaram. Então eu não acredito muito que o Vitória vai se desfazer do atleta. Vamos ouvir Lucas Arcanjo para a disputa do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos ouvir o meu amigo Carlos Rosa, essa voz de ouro aí daqui de Conceição do Jacuípe. Fala, Carlos Rosa. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Galego, Zezito Rodrigues, Ronaldo Alves, Nailton Santana, toda essa galerinha massa aí do esporte. Meu querido Nailton, você falou que vai torcer Fluminense, mas não vai soltar foguete. Aí eu lembrei aqui agora, rapaz, de um amigo meu aqui de Berimbau, e ele comprou R$200 de foguete na quarta-feira passada, no jogo Bahia Atlético Mineiro, para o Bahia ser rebaixado e ia tocar esses foguetes. Rapaz, só que entrou água, eu cheguei, entrei no privado dele, que ele está no meu grupo, e disse: rapaz, tu comprou R$200 de foguete? Quando o Vitória foi campeão da Série B, tu não comprou nem R$10 de foguete, agora pro Bahia tu comemorou. Ia comemorar com R$200 de rebaixamento. Aí ele ficou retado, eu fiz uma gozação com ele. Ele tá ouvindo o programa. Não vou falar seu nome por questão de ética, viu? Um abraço, meus queridos. No momento só tem especulações, né, no futebol brasileiro. Vamos ver se tem as transações concretas aí de Bahia e de Vitória. Vamos ver o que é que vai acontecer. Um abraço, tamo juntos aí. Um abraço, Carlos Rosa, um abraço carinhoso a esse grande amigo, grande músico, que eu tenho um carinho especial aqui na cidade de Berimbau, um grande amigo. Pô, Carlos Rosa, o cara comprou 200 conto de foguete. Olha, bicho, eu falar em foguete, Carlos Rosa, aí não lhe conta o vexame que eu dei aqui, assistindo o jogo do Bahia aqui, Bahia Atlético, cara. Alô, ouvintes, meu amigo. Olha, por pouco eu não tava no hospital até hoje internado, viu, velho? Eu fui tocar a zorra de um foguete quando o Bahia fez 2-1, rapaz. Não é que eu botei o foguete de cabeça pra baixo, rapaz. Tava meio escuro o local. Quando o Bahia fez o segundo gol, fiquei louco aqui. Aí vim acender o foguete, maluco. Rapaz, eu me lembrei. Olha, bicho, foi questão de 2 ou 3 segundos, velho. Quando eu olhei assim, que eu digo, Ave Maria, quando eu levantei, cara, com 2 segundos a zorra pipocou. Olha, meu irmão, eu não sei nem o que era que ia acontecer comigo, mas minha mãe, Nossa Senhora dos Humildes, graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu vi um negócio feio, viu, Carlos Rosa e ouvintes aí aqui de Conceição do Jacuípe. O negócio foi feio, meu irmão. Ô, galera, durante a disputa da Copa Primavera Sub-13, lá na Arena Parque Santiago, em Salvador, um jogador do Jacuipense de 14 anos foi agredido pelo árbitro da partida. Imagine você, que terminou com um triunfo de 2-0, porém ficou marcado negativamente pelo ato de agressão ocorrido após o apito final do jogo. O atleta foi agredido, o árbitro foi agredido com tapa no rosto. O árbitro ou o atleta? O atleta foi agredido com tapa no rosto. Isso, Meu na Deus, confusão, e os pais invadiram o campo para ver se resolvia o problema.
E aí o árbitro que não foi besta, correu lá pro meio do banco de reserva. Então é um negócio, já pensou, velho? Aí agora ele desequilíbrio total, né, velho? Porque assim, além se fosse um adulto já não cabia para um árbitro agredir um atleta. Imagine que o cara que é uma criança praticamente, né? Um sub-13. Aí ele meu amigo, arranhou muito a carreira dele aí. E ainda teve um pai de um jogador do Bahia, que é policial militar, foi até lá atrás do lado, sacou a arma e atirou pra cima. A 26ª companhia de bota foi acionada e no final todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de repressão ao crime contra a criança e o adolescente, onde o pai registrou um boletim de ocorrência. Rapaz, pelo amor de Deus, viu? Vamos ouvir Ronaldo Alves novamente. Alô, Ronaldo Alves. Ronaldo Alves. Ailton, eu de volta. Rapaz, é o seguinte. Na verdade, o futebol brasileiro, as equipes do futebol brasileiro, principalmente do eixo do sul, aí, como fala o nosso amigo Wildes, muito inteligente os comentários dele, ele falou aí que a CBF, os clubes devem ter todas as oportunidades de ver o Bahia na Série B. Se o Bahia cair para a Série B, escute bem isso, eu acho que o Bahia não ia investir o que está investindo, entendeu? Não ia ter essa disputa que está tendo. Para eles aí, é muito ruim, Nailton. O Bahia está com o City dentro do futebol brasileiro na Série A, aonde vai ter que disputar jogador. Eles tinham a oportunidade de chegar aqui, comprar jogador como queria, fazer o que queria, como fez com o Zé Rafael, pagou 14 milhões e meio. Tudo bem, o Bahia pagou 500 mil, mas vendeu por 14 milhões e meio. Mas poderia ter vendido melhor, né? E aí ele achou que era a mesma coisa, seria a mesma coisa de Zé Rafael. Então, o City está aí na área, e o City não vai aceitar essas coisas. Até porque o City não quer desfazer de ninguém. Ele é o melhor jogador do Bahia. É isso? O City está querendo contratar jogadores do mesmo nível, para fazer um elenco forte. Como é que vai liberar? E quando você vê um jogador, por exemplo, o Bahia se interessou, o Grêmio se interessou por tal jogador, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, aí vê o nome do Bahia no meio, aí já ficam preocupados. Porque sabe que a disputa vai ser dura com o Bahia. E eles não queriam o Bahia na Série A, por causa disso. Essa é a verdade. Para ele não serve. Vai supervalorizar os jogadores agora aí. E a disputa com o Grupo City com o Bahia vai ser difícil para eles. Essa é a verdade. São 18h51. Tem mais áudio, Gabriel? Boa noite, galera. Boa noite a todos que acompanham o programa Esporte Entre Amigos. Satisfação estar falando com vocês novamente, participando aqui do programa. Aqui quem vos fala é Linho, aqui do bairro do Limoeiro, onde eu venho trazer informações das competições de andamento na comunidade. Competição em andamento, Copa Trivela do Limoeiro. Neste domingo teremos mais 2 grandes jogos da competição. A partir de 9 horas da manhã a bola já rola com um grande jogo. A equipe do River do Jardim Cruzeiro enfrentando a equipe do Vasco do Coqueiro. Então, um grande jogo já logo de cara. E no segundo jogo a equipe do Tabajara Futebol Clube enfrentando a atual campeã, a equipe do CSO. Essa aí é a programação da competição aqui do Limoeiro, Copa Trivela. Desde já deixo o meu convite a todos que queiram participar aqui, assistir um bom futebol aqui no Limoeiro. Boa. Valeu, meu amigo Linho, né? Linho do Limoeiro. Um abraço a toda a galera aí no bairro do Limoeiro que acompanha o programa Esporte Entre Amigos. Muito obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Moacir, o amigo do povo, que é um parceiro da gente aqui. Moacir, um forte abraço, está sempre antenado no programa Esporte Entre Amigos. A Bahia ferrenho aqui, o Moacir, viu? E tá antenado. Quero dar um alô aqui ao meu amigo Cheng da Barranca do Amor. Alô, Cheng, sintonizado. E você que tá aí, que tá ligado com a gente, a galera aqui de Conceição de Jacuípe. Gabriel, mande o WhatsApp para o pessoal daqui de Conceição de Jacuípe. Mande o seu áudio pra gente. Diga seu nome, meu nome é fulano, é José, é João, é Maria. Eu tô aqui em Conceição de Jacuípe ouvindo o programa Esporte Entre Amigos na Mix Bahia, na nave mãe. Solta o WhatsApp, meu filho. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Tele WhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. É isso aí, eu quero ouvir essa galera aqui de Conceição de Jacuípe, de Birimbau, aqui de Terra Nova, de Coração de Maria, você aí de Lustosa, Teodoro Sampaio. Eu quero ouvir você do Berça que tá me ouvindo agora. Mande seu áudio pra gente aí, cara.
Eu quero ouvir você. Alô, meu amigo. Alô. Fazer igual como eu faço aqui as vinhetas, né? Alô, meu amigo. Alô, minha amiga. Então mande áudio pra gente. Olha, o Santos, ele tenta a contratação do técnico Léo Condé do Vitória, viu, gente? Após receber o não do técnico Thiago Carpini do Juventude e com dificuldade para acertar com Fábio Carille, o Santos segue no mercado em busca de um novo treinador para a temporada 2024, quando disputará pela primeira vez a Série B. Segundo informações do TNT Esporte, o técnico Léo Condé, que renovou recentemente com Vitória até dezembro de 2024, está na mira do Peixe. Ainda segundo o portal, uma reunião entre o treinador e o departamento de futebol do clube paulista deve acontecer essa semana. Nascido em Piauí, Minas Gerais, Leonardo Rodrigues Condé começou a carreira na base do América Mineiro e seu primeiro trabalho como profissional foi no Tupi, no ano de 2010. Acumula passagens também pelo CRB, onde foi campeão estadual em 2017, Grêmio Novo Horizontino, onde conseguiu acesso à Série C para a Série B em 2020, Sampaio Corrêa sendo bicampeão maranhense 2020 e 2022, mas batendo na trave 3 vezes na Série B, ficando perto do acesso. Em 2023, assumiu Vitória na reta final do Baianão e Copa do Nordeste após a demissão de João Bussi e não conseguiu evitar as eliminações, mas teve 40 dias de preparação para preparar o elenco e montar um time competitivo que não apenas conquistou acesso à Série A, como também o título da Série B. O Léo Condé é realmente um técnico que veio para marcar o Sport Clube Vitória, viu? Que o Vitória estava aí numa situação difícil, eliminado da Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano foi uma decepção, e o Léo Condé ali, naqueles 40 dias de preparação, contratou jogadores desconhecidos, que a gente não conhecia aquele pessoal, mas ele soube montar um time coeso ali e ganhou com muito mérito, e teve ali o dedo do treinador para que fizesse com que o Vitória tivesse êxito na Série B, conquistando acesso à Série A, e agora é pleiteado pelo Santos, né? Certamente ele vai vir com as burras de dinheiro para poder tentar lavar o cara, né? E para você, torcedor, que é torcedor do Vitória, é produzido pelo jornalista José Raimundo, que é torcedor declarado do Esporte Clube Vitória, em parceria com o radialista Genser Freire, o documentário Vitória 102% campeão será exibido na TV aberta, TV fechada e em streaming. A estreia será nesta sexta-feira às 15 horas, também às 22 horas, no canal Esporte TV. No dia 20 de dezembro, uma quarta-feira, o documentário será exibido na TV Bandeirantes após o Jornal da Noite. O torcedor também poderá assistir no catálogo Globoplay e na TV Vitória no YouTube. Também será reprisado na programação do Esporte TV e dentro do show de esporte na Band. O documentário conta a classificação heróica do Esporte Clube Vitória para o quadrangular final da Série C, que terminou com acesso à Série B. E na época o Leão chegou a figurar dentro da zona do rebaixamento na Série C e tinha apenas 12% de chance de se classificar entre 8 primeiros. E a produção também vai mostrar detalhes da conquista do acesso ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor de Vitória, você vai ter a oportunidade de rever o histórico do Esporte Clube Vitória aí nesse documentário que está sendo produzido por este canal. Maravilha, são 18h57, Bahia de Feira já anunciou 9 contratações para o Baianão 2024. Bahia de Feira já anunciou 9 contratações para a disputa do Baianão 2024. O mais recente deles é o meia Reinaldo, 27 anos, que vestiu a camisa do Tremendão na Série D do ano passado. Antes dele, o Bahia de Feira já havia confirmado os goleiros Alain e Lee, o zagueiro Marconde, o lateral esquerdo Arnaud e os volantes Abuda e Caio Henrique, e os atacantes Emerson e Ronan, ex-Vitória e Atlético de Alagoinhas. Já encerrou, Gabriel? Pronto, então tá aí Bahia de Feira se reforçando para o Baianão. Zezito Oliveira, sextou, painho. Alô, pessoal de Birimbau, sextou, pai. Daquele jeitinho, enchendo e derramando, eu vou me embora, Zezito. Vamos lá, agradecer ao pessoal que ouviu. E lembrar o pessoal, Zezito, que a entrega dos prêmios é segunda-feira, viu, gente? Com certeza. Houve aqui uma mudança de planejamento. E segunda-feira a entrega da premiação, como sem falta, viu? Vai ter conversa, não vai ter lelê, não vai ter lalá, não vai ter xexê e não vai ter xaxá. E no mais agradecer a audiência de vocês e dizer que segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, minha querida Birimbau e Humildes. Birimbau, Humildes e região. Já fui, painho.
A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.